pastores podia tirar, porque, né, fica mais tranquilo sem essa máscara aqui. Antes, porém, quero novamente saudar os irmãos na graça e paz do Senhor Jesus. Ouvindo o pastor falando de mim como um homem perseverante, fiquei quase balançando os pés ali, ouvindo o pastor falar assim da minha pessoa, porque eu também falo dele por onde eu passo. Ele é um exemplo de vida com Deus para mim. Eu vou abrir uma parte que nem estava nem programada, só porque o pastor falou, e aí agora eu vou ter que falar também. Quando a gente chegou em Peniel, fomos recebidos muito bem. Pense num lugar onde a gente quer voltar. Parece que foi necessário dar um empurrão para sair, porque a gente se sentiu bem em Peniel, fomos bem amados, bem recebidos, como tratamento para todas as pessoas, porque são servos do Senhor que têm estado ali a ministrar. E nesse tempo ali de trabalho, né, a gente era sempre, na hora de trabalho, escalado. A primeira coisa que o pastor falou para mim: Simão, tenha cuidado com o tempo. Aqui o tempo voa, você tem que gerir o tempo. Eu segurei, mas pensei assim: como é que esse tempo voa aqui? Vamos ver. Rapaz, foi verdade, porque você chegava em casa, tentava sentar, a sirene tocava, virava, tocava, né? Mas tudo bem. Mas onde é que este grande servo de Deus trabalhou e foi usado por Deus para a minha vida, para além das aulas em sala de aula? Foi na questão da lavagem do banheiro. Frequentemente, eu particularmente, tínhamos nas escalas, tinha que lavar o banheiro. E falando sério, queridos irmãos, eu nunca tinha tido experiência de lavar um banheiro público. Não tinha. Nem em casa, minha mãe não deixava. Só ela fazia, até que as meninas foram crescendo. Ela foi delegando também para as meninas. Para os meninos, ela não deixava de jeito nenhum. Então, chegando em Peniel, lavar o banheiro foi a primeira experiência da minha vida. Assim, lavar um banheiro público, né? E como homem, a gente sempre, às vezes, vai balançando a cabeça, né, na hora que te chamam para fazer. E um belo dia eu vejo o casal descendo, cada um com um balde na mão e todos os instrumentos para lavar o banheiro da escola. Aí eu pensei comigo: mas meu Deus, olha, o diretor da escola lavando o banheiro, quem é eu? Né? Ali a minha ficha caiu e me coloquei na posição de servo. A vida dele foi e tem sido bênção para mim. Se eu pudesse, eu iria assistir todo o tempo as aulas dele, né? E também as pregações, porque tenho aprendido muito. Bom, queridos irmãos, eu quero agradecer à igreja, aproveitar essa oportunidade de agradecer pelas orações, a minha história, um pouco da minha vida, vocês já sabem, né? A gente chegou para Peniel, fomos para CTMS, seguir o curso, e nesse meio tempo nós vimos então Deus tirando do nosso lado a líder da casa, né? E realmente, queridos irmãos, parece que a gente nunca está preparado para isso. A gente sabe que vai passar, mas quando chega para nós, a gente não tem um lugar de colocar o pé. Se não fosse a palavra de Deus, a gente acabaria como alguns que estão aí no mundo afora, perdidos, não acham mais sentido da vida porque perdeu um ente querido, um irmão, uma esposa e tudo mais. Mas a palavra de Deus tem nos trazido a cada dia a memória de que isso aí Deus nunca tinha escondido de nós, somos passageiros. Então, estamos aqui, firme porque o Senhor tem cuidado. Agora, no final desse ano, a gente retornou para dar sequência ao curso de pedagogia que eu tinha começado, tinha feito 1 ano quando a minha esposa faleceu. Voltei para Angola e
conjunto com a liderança e também a família, eles decidiram que era ideal voltar para terminar o curso. Todavia, eu disse a eles que não voltaria sem os meus filhos. Eles queriam que os filhos ficassem, mas eu disse: sem os filhos é melhor eu ficar. Eles disseram: não, você tem que ir para terminar o curso. Então, não tem jeito, vocês têm que me dar os meus filhos para que eu vá com eles. Aí foi, Deus agiu e trouxe os filhos. E no primeiro ano não consegui dar conta de dar sequência ao curso, por conta da correria mesmo, e a criança estava com um pouco menos de 4 ou 5 meses. Então era uma experiência nova para mim, muito nova. Eu já tinha os 3 filhos, mas o quarto é uma experiência particular, porque estava sem a mãe. Mas Deus tem dado graça, ele está ali crescido agora com 2 anos, e conseguimos em 2020 fazer a troca da minha matrícula para fazer à distância. Fiz o ano de 2020 à distância, o curso. Queridos irmãos, nem que apareceu a pandemia para frear as coisas, a pandemia atrapalhou tudo e fiquei muito subcarregado porque não consegui trazer a mãe, como o pastor já avançou. Então ficou um peso muito grande para mim. Mas no meio desse ano, Deus tem me convidado a retornar a Angola. Então, ligando com essa situação, orando e sentindo a direção de Deus, nós estamos retornando para Angola, se Deus permitir, em fevereiro do próximo ano. E lá queremos contribuir com aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas para ganhar outras vidas. Em resumo, queridos irmãos, é isso aí. A gente está aqui em pé, firme. Eu tive que entregar a congregação que eu estava dirigindo antes da morte da minha esposa, porque não dava certo eu ir para Viamão, que são 90 quilômetros de onde eu estava morando, e não tinha como deixar as crianças só. Então eu tive que entregar o ministério, mas nesse meio tempo eu ia auxiliando na igreja, na 4ª Igreja Batista de Anápolis. Eu conto com as orações da igreja para essa viagem, também para o tempo lá, para que Deus nos direcione naquilo que vamos fazer. Nós não estamos convictos onde Deus vai nos usar, mas o campo é grande e Ele sempre vai nos direcionar para que possamos ser útil na sua obra. Sendo assim, queridos irmãos, convido-vos a abrir as suas Bíblias. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Iremos basear o nosso tempo aqui a partir do versículo 12 em diante. 1 Samuel, livro de 1 Samuel, eu estou tentando achar um irmão querido aqui, que a primeira vez que eu tive a oportunidade de aqui estar, ele me ajudou muito com o tempo. De lá de trás ele mostrava a mim: olha esse irmão, o tempo está passando. Ele não está aqui, eu não lembro o nome dele. Mas ele se vestia muito assim, tipicamente, um cara que parecia ser até um africano no vestido. Eu não lembro o nome dele, mas deixa para lá. Vamos ler alguns versículos aqui e os restantes nós vamos ler enquanto formos desenvolvendo. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo
algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali em Silom. Vamos orar. Amado Pai, te damos graças nessa noite pela renovação das suas misericórdias em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite, com o único desejo de louvar e engrandecer o seu nome. Permita, ó Pai, que os nossos corações e as nossas mentes continuem nessa noite viradas para te oferecer um culto agradável, um culto que será aceito pelo Senhor. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam voltados para esse momento, para esse lugar de te oferecermos um culto agradável, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero falar nessa noite com os irmãos com relação à família. E eu confesso que me perguntei por que traria uma mensagem falando com relação à família. Mas Deus, antes que eu venha expor essa mensagem aqui aos irmãos, Deus tem falado comigo por meio desse texto também. Deus já tem trabalhado a minha vida por meio desse texto, falando com relação à família. E eu quero falar com vocês sobre o tema o sacerdócio e o cuidado com os filhos. O sacerdócio e o cuidado com os filhos. Alguém escreveu, na verdade alguém falou, porque eu ouvi pela rádio essa frase, dizendo assim: não existe família perfeita, mas famílias refeitas pela palavra. Famílias refeitas pela palavra. Ou seja, todos nós que constituímos uma família, temos sempre algumas limitações, alguns momentos de luta, alguns momentos de crise, alguns momentos de má gestão dentro da nossa família. Por isso, nós precisamos da palavra de Deus, porque é ela que refaz a família, é ela que organiza a família, é ela que orienta a família. O texto em que nós lemos, ele começa com o grande testemunho e oração da Ana. A Ana começa a orar no versículo 1, engrandecendo o nome do Senhor por aquilo que o Senhor havia feito na vida dessa mulher. Como os irmãos bem lembram, que essa mulher não podia ter filhos, então era de alguma forma maltratada pela sua enreval, que olhava para ela e dizia que ela não valia nada, porque não podia gerar filhos para o seu esposo. Essa mulher chorou bastante, e quando se colocou na presença do Senhor, ele fez a promessa, e recebeu do Senhor esse filho Samuel. Quando então essa mulher devolve esse filho, cumprindo a promessa, essa mulher começou a exaltar o Senhor. A partir do versículo 1 do capítulo 2 até ao verso 11, nós vamos ver essa mulher a descrever a grandeza de Deus. Todavia, esse capítulo tem um contraste muito grande, porque nesses primeiros versículos tem uma mulher engrandecendo o Senhor.
Mas nos versículos aqui em que nós lemos, vemos os filhos de Eli desmerecendo a Deus. Desmerecendo a Deus e tudo aquilo que Deus havia constituído para que Israel pudesse observar. O que é ser um sacerdote ou um sacerdócio? O sacerdócio, como a gente sabe, é um ofício, um serviço que era prestado no tabernáculo, né? E também na igreja, no templo em Israel. E Arão havia sido escolhido como o sacerdote e a sua descendência para servirem ali na igreja, queimando incenso e também os animais. Eles também tinham a missão de orar pelo povo, pela igreja, pelo povo que estava ali sendo dirigido por eles como sacerdotes. E nesse tempo em que Eli era o sacerdote, ele servia com os seus filhos. Mas o texto em que nós lemos no versículo 12, ele diz que esses filhos de Eli, que eram sacerdotes, todavia eles eram filhos de Belial. Uma designação para dizer Satanás, pessoas ímpias, não puras diante do Senhor. Então, esses homens, mesmo sendo sacerdote, mas diante do Senhor, eles não tinham atingido o que era ideal: servir ao Senhor com todo temor e tremor. Ou seja, eles vandalizaram todas as diretrizes de Deus. E o texto diz que eles não conheciam o Senhor. Como possível nós entendermos a dimensão dessa verdade para um homem que era o sacerdote, que tinha a missão de corrigir o povo, de orientar o povo, direcionar o povo? A palavra de Deus nos confirma que nós somos feitos hoje como servimos ou somos os sacerdotes reais, não mais semelhante àquele que Eli e seus filhos praticaram. E aqui está a minha maior preocupação. Muitos de nós que estamos aqui somos pais, mães, temos filhos que estamos cuidando. Alguns ainda não têm essa experiência e eu estou passando nessa experiência de pai. Alguns vão ser, alguns talvez optarão por ser pais espirituais. Todavia, nós temos como pai responsabilidade para com os nossos filhos. Temos responsabilidade para com os nossos filhos. E eu me perguntei de que forma Deus tem olhado para a minha casa. Qual o sacerdócio que eu estou desenvolvendo dentro do meu lar com os meus filhos? O ministério sacerdotal que nós temos recebido, ele deve ser desenvolvido apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades que nós podemos estar a passar. O que faziam esses meninos, esses jovens sacerdotes, que nós podemos pensar que na altura, como sacerdote, eles poderiam ter um conhecimento de Deus, mas a Bíblia está dizendo que eles não tinham conhecimento
de Deus. Não tinham conhecimento de Deus, negligenciavam as regras do exercício sacerdotal, ou melhor, desvalorizavam o que fora constituído pelo Senhor. Isso é preocupante, queridos irmãos, porque não é o fato, dentro desse texto podemos entender que não é o fato da gente estar dentro de uma denominação, estarmos presentes em todos os cultos, em que nós possivelmente estamos exercendo a tarefa que o Senhor colocou em nossas mãos, de sermos sacerdotes, e começando na nossa própria casa. Esses homens chegavam mesmo a desafiar, tomar pela força a carne que estava ali na panela para ser cozida. E isso era repetitivo na vida desses homens. Eles não respeitavam e não valorizavam o Senhor. Nesse momento poderíamos nos perguntar o que Eli como pai estava fazendo. O que Eli estava fazendo como pai que tinha responsabilidade de corrigir os filhos e os orientar no caminho que deveriam seguir. Poderíamos dizer nada, mas não seria a verdade clara, porque o texto vai dizer que Eli falou com os filhos, a partir do versículo 22, quando ele ouviu os relatos com relação aos filhos, o que diz o texto: e era, porém, Eli já muito velho, e ouvindo tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço de vocês. Queridos irmãos, dá a entender aqui na repreensão, ou seja, que Eli está usando para com os seus filhos uma repreensão branda para com os seus filhos. Apesar da sua idade avançada, mas Eli, podemos entender que de alguma forma ele acabou falhando no sacerdócio com os seus filhos. Quando olho para os meus filhos, como vocês veem o Edmilson aqui, eu posso pesar quanto tenho para me dedicar com relação à vida deles. Sou do posto que eu vou dizer, você vai para lá. Então tenho muito para me dedicar para a vida desses filhos que agora têm praticamente a única pessoa, o único líder deles, eu como pai. Como irei exercer esse sacerdócio? Confiando no Senhor. Só me colocando na presença do Senhor, confiando nele, que por cada detalhe, cada situação que eu estou passando, Deus está em controle de tudo. Todavia, nós precisamos olhar para esse texto como um lembrete para cada um de nós.
Não importa a posição que eu esteja ocupando dentro da igreja. Preciso ter atenção com o sacerdócio dos filhos. Eu preciso agir enquanto excedo, a fim de que os filhos conheçam o Senhor. O texto é direito e firme, que eles não conheciam o Senhor, apesar de estarem ali exercendo o sacerdócio. É difícil entender que um sacerdote, naquela altura, não conheciam o Senhor. Pelo contrário, eles vandalizavam tudo aquilo que era do Senhor. Queridos irmãos, quando nós estamos trilhando um caminho negativo, errado, pode crer que Deus sempre vai agir ao seu favor. Ele vai mandar alguém, um mensageiro, a palavra de Deus que está conosco em nossas mãos, para nos mostrar o quanto nós estamos errando. O problema é que muitas das vezes a gente não presta atenção naquilo que o Senhor está falando para nós, enquanto seus filhos. Enquanto isso tudo ocorria, Samuel estava crescendo. Samuel estava sendo preparado por Senhor para governar, ou seja, para liderar. Deus envia um homem para poder conversar com Eli, mostrar as suas falhas. Antes da gente cair em erro, ou seja, antes que Deus nos deixe passar num deserto difícil, é porque Ele já tem avisado a gente, Ele já mandou os seus obreiros para nos avisar, mas muitas das vezes não prestamos atenção. Olha comigo no versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdotes, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efod perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque das coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei a minha morada. E honras a teus filhos mais do que a mim. Até aqui, queridos irmãos. Esse homem que foi enviado a Eli explica o quanto esse homem, o grande sacerdote, estava caminhando fora da presença do Senhor. Embora no templo, embora servindo o Senhor, mas ele estava caminhando fora do propósito de Deus. Por quê? Esse homem honrava mais os filhos que Deus. E isso demonstra e reforça que a correção desse homem diante dos seus filhos não era uma correção firme, porque ele honrava os filhos. Como pais, mães, nós precisamos cuidar dos filhos, orientá-los no caminho do Senhor. Todavia, eles não devem tomar o lugar de Deus. O lugar de Deus deve ser dado a Deus. A honra para Deus deve ser dado a Ele e não aos filhos. Muitos pais, muitas mães, faltou um tempo para investir
em seus filhos, usando a palavra de Deus. A palavra de Deus, como nós sabemos, é o manual que nós temos como crentes. Ela é insubstituível. É o único que pode orientar as nossas vidas e até mesmo a educação dos nossos filhos, a fim de que eles conheçam verdadeiramente o Senhor. Não é fácil, a gente sabe, porque dizia o provérbio que é muito falado. Eu ouvia isso na minha mãe e algumas mulheres falando que a gente gera o filho, mas a gente não sabe como ele será no futuro, qual é a característica desse homem ou dessa criança. Todavia, nós temos responsabilidade para com eles. Deus cobra dos pais a fim de que cuidem dos filhos e os eduquem no caminho do Senhor. Às vezes, é necessário que deixemos de fazer aquilo que nos dá um status e prestarmos atenção aos nossos filhos. Porém, também não podemos usar isso como um status, uma forma de dizermos que não, eu vou ter só tempo de qualidade com os meus filhos e não preciso mais participar na comunhão com os irmãos. Não é isso que o texto está querendo nos ensinar. O texto está querendo nos mostrar aqui que precisamos ter o equilíbrio. O ministério que você desenvolve na igreja, ele só vai ter êxito se lá em casa a gente também está tendo o mesmo equilíbrio. Se em casa a gente está falhando, com certeza a gente também não vai ter a balança equilibrada na igreja. O nosso sacerdócio é um sacerdócio que o Senhor nos concedeu e ele começa em casa. Tem coisas que a gente começa a compreender agora. Deveríamos ter conhecido isso antes. Eli perdeu então essa graça do Senhor de poder estar sempre na presença do Senhor e ter esse sacerdócio perpétuo. Olha o versículo 30 ao 31. Que o texto vai dizer: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Queridos irmãos, um passo falso que a gente marca no andar com o Senhor pode trazer consequências pesadas na nossa vida. Nosso andar com o Senhor deve ser a cada dia renovado. Deve ser a cada dia renovado. Porque temos uma missão. Temos a herança do Senhor para cuidar. Se nós não permanecermos na palavra de Deus, nós não conseguiremos cuidar. Então nós precisamos honrar o Senhor, para que Ele continue cuidando de todas as nossas necessidades. Porque aqueles que honrarem o Senhor fará para com eles também.
eram sacerdotes, mas não tinham conhecimentos do Senhor. Isso aqui eu sei, pode cuidar. Eu já vou terminar, tá? Quero convidá-los a darmos um pulozinho para o capítulo 8. Temos um outro relato aqui de outra família. Capítulo 8 de 1 Samuel. Versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo do Senhor. Queridos irmãos, temos aqui um outro grande homem, que é Samuel, no caso foi treinado ali aos pés de Eli, mas também quando no final do seu ministério, tendo dado a responsabilidade aos filhos, a Bíblia nos diz que também esses filhos perverteram a palavra do Senhor, começaram a receber presentes no ministério que eles tinham como juízes. Não é uma novidade nós vemos hoje que pessoas que deveriam estar defendendo as pessoas por meio da Constituição e da lei, recebem presente e desfazem tudo aquilo que deveria ser o ideal. Eu fico pensando comigo mesmo, dois grandes homens de Deus, sobretudo quando lemos a história de Samuel, vemos o que esse homem, qual a posição que ele ocupa na palavra de Deus. Todavia, ele também teve problemas no final com os filhos. E esse texto me dá a clareza que ainda também, esses textos, que os pais são sempre responsáveis dos filhos. Por mais que eles tenham ido embora, já constituíram família, mas Deus espera dos pais uma responsabilidade para com os filhos. Falar firme com os filhos, mostrar para eles a palavra do Senhor. O que vemos? Embora tenham esses homens tido um título sacerdote de grandes homens, até terem granjeado respeito, até hoje nós vemos a vida de Samuel como um grande homem que no final deu testemunho de não ter tomado nada de ninguém, mas por algum momento na vida deles, os filhos acabaram falhando. Eu sinto os meus pés balançando no final, quando as pessoas fizerem alguma leitura dos meus filhos, dizerem como estão os meus filhos, sobretudo quando Deus me cobrar isso. A palavra nos confirma que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida. Eu poderia parafrasear aqui, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua família. Que os filhos de Eli são considerados filhos de Belial. Não dá nem para acreditar. Filhos do servo do Senhor, mas desviaram-se nas práticas satânicas, práticas
negativa. Queridos irmãos, tenhamos cuidados com a educação e o cuidado dos nossos filhos. Porque algumas dracmas, como o texto de Lucas 15, versículo 8 a 9, elas se perdem em casa. Mas o problema não está na inércia, ou seja, o problema não é por a questão da dracma se perder em casa, mas na inércia de nós não varremos a casa, como o texto diz, essa mulher varreu a casa até que achou a dracma perdida. Como pais e mães, temos a obrigação e o dever de velarmos pela vida dos filhos. Se necessário for, vamos revirar a casa, varrer, buscar encontrar onde estamos perdendo os nossos filhos. Talvez essa mensagem não faça nenhuma, não acrescente nada em você, mas isso mexeu muito com a minha vida. Porque eu não gostaria, no final do meu ministério, olhar que os meus filhos, ou seja, não ganhei os meus filhos para o Senhor. Isso seria a maior derrota da minha vida. Nossos filhos valem mais do que uma dracma, uma moeda, uma coisa qualquer, um carro que a gente possa ter. Nossos filhos merecem o nosso acompanhamento. Para você que talvez ainda não tenha, quando Deus te abençoar a ter filhos, preste atenção. Gaste um tempo com eles, estudando a palavra. Não só indo no shopping, porque hoje tem muita gente dizendo que preciso tempo de qualidade com o meu filho, indo para o shopping, gastando só o dinheiro. Mas precisamos gastar tempo apresentando para eles o Senhor. Que Deus esteja multiplicando, abençoando a vida de cada um dos irmãos, e que todos nós possamos dedicar nossas vidas para a família. E essa é uma grande família que aqui está. Cada um de nós pode exercer a vida sacerdotal para o seu próximo, que esteja dando um passo em falso. Não esperemos o castigo de Deus. Os filhos de Eli, até a nora, todos eles acabaram morrendo no mesmo dia. E o problema não é a morte física, mas é espiritual, que nos separará permanentemente do Senhor, se não tivermos feito uma decisão atempada. Vamos orar. Querido Pai, te damos graças pela oportunidade de sermos orientados pelas suas sagradas Escrituras. Senhor, eu até posso não ter passado com clareza, mas o Senhor sabe como essa palavra falou profundamente ao meu coração. Permita ao Pai que os meus irmãos aqui presentes, aqueles que ainda estão na posição do cuidado dos filhos, aqueles que virão a ter depois, aqueles que o Senhor tem abençoado com filhos espiritualmente, aqueles que têm dedicado vida em pessoas que noutrora nem conhecia, dê a eles também sabedoria, de investir em tempo nesses filhos, a fim de que eles possam conhecer o Senhor e possam ser bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Percy, pela oportunidade, pelo privilégio.
Obrigado também. E não sei quando eu volto mais aqui, que eu vou lá para Angola, então, em inglês. Obrigado.